Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo e sendo falado aí na internet e também dos temas mais buscados no Google. Hoje começamos o dia com a primavera nos trends. Com mais de 1 milhão de buscas, o assunto foi muito pesquisado no início do dia. Isso porque a estação começou oficialmente hoje, às 4h21 da tarde. E a previsão é que essa época do ano tem aí frente fria em alguns lugares, temperaturas altas e um pouco de chuva em outros. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente está precisando dessa chuva, viu? Ontem a temperatura passou dos 37 graus, sendo o dia mais quente da história do mês de setembro aqui no Quadradinho, sem falar na secura. Então a gente quis saber também como é que está o clima na sua região, na sua cidade. Fizemos uma enquete no Twitter da TV Justiça hoje à tarde. Vamos conferir? Pode rodar aqui. O resultado foi esse, gente. 52,9% está sofrendo aí como a gente no Centro-Oeste com calor de deserto. Mas tem algumas cidades que o frio chegou chegando. 47,1% está vivendo o frio das montanhas. Que beleza, hein? Queria. Bom, para falar sobre isso, eu chamo então o meteorologista do IMET, Olívio Bahia, e também o engenheiro florestal Pedro Buzzi, que vai bater um papo agora comigo. Boa noite a vocês dois. Sejam muito bem-vindos aqui, Olívio. Opa, obrigado, Mariana. Boa noite para você, boa noite ao Pedro, boa noite a todos que nos assistem. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Tá na Web também. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos aqui que nos assistem. Boa noite, Olívio. Bom, vou dizer que eu fiquei aí um pouquinho surpresa, porque no início do dia a gente teve 1 milhão de buscas, né, para a primavera, que não é um assunto polêmico, ele estava nos trends hoje. Mas eu acho que muita gente tem se interessado por esse assunto, porque o calor ou o frio extremo, né, estão incomodando os brasileiros, né, Olívio? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa primavera, que é uma estação aí de transição, né? A gente pega calor, pega frio, pega chuva, é uma estação que tem de tudo. Exatamente, Mariana. Bom, você comentou aí que a primavera começou aí exatamente às 16 horas e 21 minutos, né? Só para o pessoal entender, a primavera é a passagem, indica a passagem no movimento aparente do Sol do hemisfério norte para o hemisfério sul. Hoje, exatamente, o dia, a hora de dia é exatamente igual à hora da noite, né? Então, é uma estação de transição, onde a gente ainda deve ter um pouquinho das características do inverno, mas já caminhando para alguma mudança, né? E como você mesmo disse, a gente teve aí um setembro bastante quente, um final de primavera extremamente quente, com as temperaturas máximas registradas, por exemplo, no Distrito Federal ontem, 37,1, e algumas cidades aí do centro-oeste, principalmente, temperaturas superando os 40 graus. Muito quente e seco, o início da primavera, principalmente. Bom, é isso. Agora, em alguns outros lugares também, a gente tem frio, né? Não dá para a gente entender. Agora, sobre essas mudanças climáticas, eu quero falar com o Pedro. Pedro, como é que a gente explica? Lógico que o Brasil tem dimensão geográfica, né, absurda, é enorme o nosso país, mas a gente tem vivenciado e sentido que a cada ano, eu falo do Cerrado, porque a gente está aqui, a cada ano a gente percebe aí um agosto e um setembro mais quente, mais seco, né, do que nos anos passados. E isso tem tudo a ver também com essa questão toda do aquecimento global. Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo com essa mudança de clima. Pois realmente, assim, é muito oportuno, né, essa data do início da primavera, né, o dia de ontem, o dia 21, né, 21 de setembro, e também ser o dia da árvore, um dia escolhido justamente para... o Dia da Árvore foi escolhido como o dia do início da primavera, justamente com esse objetivo de conscientizar a sociedade da importância, né, do cuidado com a natureza, né, a árvore trazendo esse símbolo, né, da natureza, que é um mecanismo aí fantástico, né, uma obra do Criador capaz de captar o CO2, retirar o CO2 da atmosfera e transformar em açúcar, enfim. E nos fornece sombra, nos fornece conforto climático, a árvore simbolizando a vegetação, né? E um pouco entrando nessa questão que você traz, uma questão muito importante, certamente é uma das questões mais importantes, mais discutidas hoje internacionalmente, né? Nesse encontro recente das Nações Unidas em Nova York, foi um dos temas mais discutidos, né, entre as Nações Unidas. E sem dúvida nenhuma é um assunto de muita preocupação de muitos pesquisadores do mundo inteiro, né? Temos a honra de termos aqui conosco uma autoridade climática aí que pode nos ajudar nesse assunto.
mas, sem dúvida nenhuma, né, muitos pesquisadores afirmam que vivemos hoje no antropoceno, né, fazendo uma analogia ao homem, né, no sentido enfim, do Homo sapiens, né, ser o período do Homo sapiens, no qual a nossa interferência sobre a natureza, em termos de, seja de queima de combustível fóssil, né, de poluição atmosférica, de desmatamento, né, para o Brasil, como você mencionou bem no nosso caso, a conversão da vegetação nativa, as queimadas são responsáveis pela maior parte das nossas emissões de gases que causam efeito estufa. Então, sem dúvida nenhuma, vivemos um momento de alerta e de muita preocupação, e nós, como uma instituição ambientalista da Funatura, o nosso papel é justamente estar contribuindo para a conscientização da sociedade com relação a isso, né? Como você mencionou muito bem, o alerta já foi dado, né? A proximidade, vamos dizer, de um estágio irreversível é muito grande, 2040 está muito próximo, né? E realmente é preciso, né, que os governos, que a sociedade como um todo, a iniciativa privada, todos os setores, a imprensa tem um papel fundamental nisso, possamos nos mobilizar numa campanha em defesa do meio ambiente. Só para contextualizar aqui os nossos telespectadores, a gente conversava aqui nos bastidores minutos antes de entrar ao vivo sobre uma avaliação de riscos das mudanças climáticas, gente, que diz que o aquecimento global, né, e as mudanças que esse aquecimento pode trazer podem ser irreversíveis entre 2040 e 2050. Então, foi o dado que a gente estava comentando, assim, que a gente vai viver isso, né? Velhinhos, mas vamos viver. Então, a gente vai acompanhar isso. É muito preocupante. Então, já eu quero trazer de novo esse dado para debater com você, Pedro. Mas antes, eu queria que o Olívio explicasse para a gente um pouquinho qual que é a ideia, né, dessa primavera aí nas regiões do Brasil, nosso programa nacional, Olívio. Então, se você puder falar um pouquinho de cada região, como é que vai ser a chegada da primavera, se todo mundo vai ficar feliz, se vai ter chuva, onde está precisando, se vai ter sol, onde está muito, né, onde a gente está tendo muita chuva. Então, explica para a gente o que a gente pode esperar da primavera agora em 2021. Então, Mariana, eu acho que travou um pouquinho aqui. Trimestre é que, em termos de chuva, elas fiquem dentro da normalidade ou ligeiramente acima do normal no centro-norte do Brasil. Mas essas chuvas, pelo menos nesse primeiro trimestre, aparentemente, elas ainda devem ser mais pontualizadas, nada muito homogêneo. Então, essa é uma preocupação ainda, porque os sinais ainda, pelo menos nesse primeiro momento, é que elas fiquem dentro da normalidade, mas sem ser generalizada. E a preocupação é com o sul do Brasil, pelo menos um indício de que as chuvas fiquem abaixo do normal para esse trimestre de primavera, né? Então, é uma preocupação, já que a gente tem um histórico, pelo menos dos últimos anos, de chuvas abaixo do normal. Isso vem afetando de forma geral outras áreas, como a questão da energia, o próprio abastecimento, o consumo de água, e isso reflete também na questão da agricultura, né? Então, essa é a expectativa, mas como nós falamos, a primavera é uma estação de transição. As chuvas não chegam como realmente a gente quer. Por exemplo, aqui no centro do Brasil, elas costumam vir mais frequente, chegar em maiores volumes e de forma mais espacializadas, mais homogêneas, a partir da segunda quinzena de outubro e principalmente a partir de novembro. Nós estamos superando aí esse período seco, extremamente seco, já isso vindo de alguns anos atrás, então a preocupação é muito grande. O Pedro chamou a atenção aí para a questão das queimadas, né? E a gente só reforça, é uma preocupação bem forte que a gente deve ter, porque no Brasil as queimadas elas são antrópicas. A grande maioria das queimadas. A gente passa por um período seco que começa ali a partir de maio, começa a terminar agora a partir do final de setembro, primeira quinzena de outubro. Então, a gente vivencia essa seca, a vegetação fica seca, o solo fica seco, os reservatórios começam a secar um pouco mais em função do consumo e da falta de chuva. Mas quem toca o fogo, na verdade, seja ele criminoso, intencional ou por descuido mesmo, é o homem. Então, essa preocupação é uma constante. E a expectativa dessa chegada das chuvas a partir agora desses próximos dias na região central. Ela não deve ser
em grandes volumes, né? Mas em compensação já começa a dar os primeiros sinais aqui, principalmente para a região central, que vem sofrendo com esse calor e com as queimadas. E, Olívio, só para a gente deixar bem claro, para quem está assistindo, as queimadas antrópicas que você se referiu, é justamente a queimada que não acontece pela ação natural da natureza, não é isso? Seria, então, o homem ou com uma bituca de cigarro ou com a questão intencional mesmo da agricultura. Então, só para você aí de casa entender um pouquinho dessa linguagem mais técnica. Agora, Pedro, em relação à questão hídrica, né, que ele citou, e eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive cada ano mais esse período de seca, a gente já está vendo racionamento em algumas cidades do Brasil, aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília, provavelmente teremos, porque a gente teve aí aumento na energia, a gente teve essa questão dos reservatórios estarem vazios, então esse também é um problema que a gente tem que olhar do quesito ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, você tocou num dos pontos mais importantes que temos aí com relação a essa pauta ambiental, né? O Cerrado brasileiro, também conhecido, citado muitas vezes como o berço das águas, né? E sem dúvida nenhuma, bacias hidrográficas importantíssimas, né? Como a bacia do Paraná, né? Que inclusive vai para outros continentes, a bacia do Rio São Francisco, né? A bacia dos rios Tocantins e Araguaia, elas nascem em aquíferos que estão localizados no Cerrado e, em grande parte, maior parte, abastecido pelas chuvas que infiltram no solo, que caem sobre o Cerrado brasileiro. E o que acontece? Quando substituímos essas áreas por grandes áreas de monocultura, por cidades, por desmatamento, por impermeabilizações do solo, né, que vem acontecendo em larga escala, essa água percola sobre o solo, muitas vezes, e não infiltra. O fato dessa água não infiltrar, né, vem causando desabastecimento desses aquíferos, que são justamente quem alimentam as nascentes, né? Então, é uma situação, é um cenário muito triste para os ambientalistas, para os pesquisadores que conhecem, que acompanham essa situação, e muitas vezes enfrentamos uma situação, muitas vezes na sociedade, de um descaso, de uma ignorância, de uma inconsequência com o patrimônio, né, que nós temos enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, né, que é justamente o acesso ao meio ambiente, acesso à água, né, potável, etc., e que vem sendo colocado em risco por uma forma de desenvolvimento, né, uma maneira de se desenvolver, de, vamos dizer, gerar recursos, gerar empregos, etc. e tal, e que nós teríamos e temos todas as condições técnicas, científicas, para promover um modelo de desenvolvimento que consiga respeitar a natureza e ocorrer de uma maneira, né, não predatória. Então, vivemos muito esse dilema. Quem acompanha essa pauta vive esse dilema hoje, bastante preocupado e atento, né, com as possibilidades. Temos algumas iniciativas, né, que têm sido desenvolvidas no país, principalmente, né, a tal agricultura de baixo carbono, né, que vem sendo muito falada. É justamente uma agricultura que procura um modelo mais adaptado, né, que respeite mais a natureza, as questões relacionadas aos ciclos hídricos, ao ciclo do carbono, né? Mas, enfim, precisamos... O que falta talvez é a consciência mesmo, né? É a gente, toda a sociedade vê isso de uma outra forma, com outros olhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Além da consciência da sociedade, eu acho que a questão realmente da vontade política, né? No sentido da vontade política dos próprios poderes estabelecidos, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, de realmente, né, tomarem providências céleres com relação a isso, sérias, colocando metas, envolvendo obrigações, etc. Como em alguns momentos, né, em certos casos, o Brasil já conseguiu empreender alguns esforços, né, como o próprio PP-Sedan, que conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia abaixo de 5 mil quilômetros quadrados. Nós já desmatamos mais de 20 mil e agora estamos na ordem, no patamar um pouco a mais de 10 mil. Chegamos a 5 e já estamos acima dos 10 mil, 10,8 mil quilômetros quadrados, que dá cerca de 1 milhão de hectares, é uma área gigantesca. É muita coisa, né? Que perdemos no último ano. Muito significativa. Pedro, eu agradeço demais. Claro, por favor, complementa. Opa, Mariana. Imagina, fica à vontade. Essa questão da impermeabilização do solo, né, que o Pedro comentou aí na área rural, a preocupação também passa para a cidade, para a área urbana.
né, onde o uso do solo vem sendo agredido a cada dia, a preocupação com as áreas de riscos das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os grandes centros urbanos acabam sofrendo com esse mau uso do solo. Então, a impermeabilização do solo acaba afetando, principalmente nessa época agora que a chuva começa. Há uma outra preocupação, o pessoal morando em áreas de risco, e a chuva que chega todo ano acaba vindo de forma intensa e, obviamente, que acaba resultando, em função disso, em grandes tragédias que a gente costuma ver no período de chuva. Essa é outra preocupação, além do campo, obviamente, que a cidade, em função desse grande impacto causado pelo mau uso do solo. A gente teria aqui muito tempo para bater papo, né? Porque o assunto realmente rende, mas eu vou ter que despedir de vocês. Gente, foi um prazer, foi ótimo conversar com vocês, Olívio. Muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece, Mariana. Obrigada, Pedro. Boa noite, viu? Boa noite. Bom, gente, vamos correndo então para as telas, para a gente saber o que mais está na web, os assuntos aí, alguns assuntos que eu separei que tiveram na internet nos últimos dias. Vamos lá, com mais de 200 mil pesquisas, tivemos no início da semana muitas buscas sobre o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que a gente citou aqui agora há pouco, né? As falas foram, de certa forma, criticadas no Brasil e também no âmbito internacional, principalmente porque o presidente não está vacinado. No discurso, Bolsonaro falou sobre as ações do governo no combate à pandemia, sobre o meio ambiente e sobre o agronegócio. Só que a participação aí presencial do Brasil no evento foi encerrada depois que o ministro da Saúde, o Queiroga, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. E aí o assunto foi parar nos trends também. Ele teve em contato, né, com outros chefes de Estado durante a Assembleia da ONU e aí a chance de contaminação é um pouco preocupante. Além dele, outro integrante da comitiva já tinha testado positivo também. O ministro vai ficar em isolamento aí por 14 dias antes de retornar ao Brasil. Mudando de assunto, e o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, passou da condição de testemunha para investigado na CPI da pandemia. A decisão foi dos próprios senadores. Ele foi até lá, gente, para esclarecer e responder questionamentos sobre o possível sobrepreço no contrato das vacinas da Covaxin. A decisão dos senadores se deu depois de uma confusão ali no final, que começou com um bate-boca entre o Wagner e a senadora Simone Tebet. Bom, a gente vai então para o rápido intervalo. Um minutinho eu estou de volta, tá? Não saia daí. Estamos de volta. Vamos começar então aqui o segundo bloco, mostrando para você de casa a fake news que está sendo desmentida na nossa editoria semanal lá no Instagram, #EraFake, que desmente as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente em nosso IG na TV Justiça, lá no Instagram é TV Justiça Oficial. Vamos lá, olha só, é fake então uma suposta petição pública que circulou no WhatsApp pedindo o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A publicação, gente, levava o usuário a clicar em um link, né, que direcionava aí para páginas maliciosas, que têm a intenção de roubar os dados do internauta. Então, muito cuidado quando você receber esses links, né, do WhatsApp falando clique aqui, assine tal coisa, clique aqui e veja a doação que a gente está fazendo para tal lugar. Muito cuidado com isso, porque pode ser mesmo uma fake news que leva a essa empresa ou ao bandido ou o que quer que seja roubar os seus dados, tá bom? Agora, então, a gente confere a notícia falsa que está sendo desmentida essa semana na programação da TV Justiça. Vamos assistir? A Constituição Federal poderá ser emendada por meio de uma proposta de emenda à Constituição que deverá ser assinada por um dos 4 agentes que eu vou dizer a seguir: o Presidente da República, 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores da República ou ainda a maioria das assembleias legislativas. De 1988 até agora 2021, nós já tivemos 110 alterações no texto constitucional. Por outro lado, também é possível se apresentar projeto de lei ordinário de iniciativa popular. Nesse caso,
deve-se garantir a assinatura de eleitores com a seguinte proporção: pelo menos 1/100º do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, constando não menos do que 3/10 dos eleitores de cada estado nessa proporção. Mas veja que legal, uma coisa é proposta de emenda à Constituição e uma outra, bem diferente, é um projeto de lei ordinário de iniciativa popular. Logo, essa notícia é absolutamente infundada, pois uma proposta dessa envergadura viria por meio de proposta de emenda à Constituição, tendo um desses 4 autores que eu citei anteriormente, e jamais viria por meio de um projeto de lei ordinário, especialmente aquele de iniciativa popular. Esse assunto é um pouquinho difícil, né? Vamos entender melhor esse tema? Para isso, eu chamo aqui para conversar comigo a Tayane Guimarães, que é pesquisadora na área de democracia e tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITSRIL. Tayane, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mari. Obrigada. É um prazer poder contribuir com esse tema que, sim, é difícil. Bom, vamos então explicar de uma forma mais fácil? Bom, o que acontece? A população pode propor alguma mudança como essa, algum projeto de lei? Quais são as regras nesse caso? Tá, Mari, então, em primeiro lugar, por que essa notícia ela é falsa de cara, né? Porque, como foi explicado anteriormente no vídeo, a iniciativa popular não pode ser utilizada para emendas à Constituição Federal. Isso é proibido, isso é inconstitucional. No entanto, a nossa Constituição Federal de 88 sim permite a iniciativa popular, que é uma forma de participação direta da sociedade na política do país, assim como o plebiscito, assim como o referendo, por exemplo. Então, a iniciativa popular, ela está prevista na Constituição e qualquer cidadão, né, com seus direitos políticos em dia, eu, por exemplo, Tayane, moradora do estado do Rio de Janeiro, posso criar um projeto de lei de iniciativa popular para modificar alguma questão no meu estado ou no meu município. Esse projeto de lei precisa ser assinado por outras pessoas do meu estado ou do meu município ou do país, caso seja um projeto a nível federal, né? Nessas proporções que foram explicadas também. Se for um projeto federal, 1% dos eleitores brasileiros precisam assinar esse projeto como uma forma de legitimar, de mostrar que esse projeto tem realmente apoio, suporte da população. No caso de um projeto estadual, esse percentual vai estar previsto na legislação de cada estado, e no caso de um projeto municipal para a sua cidade, isso também está previsto na Constituição Federal, e você vai precisar de 5% dos eleitores daquele município. Então, sim, é possível essa participação direta via iniciativa popular, mas não para emendas à Constituição. Agora deu para entender, né, de uma forma mais clara. Agora, Tayane, como é que esse projeto pode ser apresentado? Reunir, né, todas essas assinaturas necessárias e qual que é o próximo passo? Então, existe uma dificuldade, é claro, de reunir essas assinaturas, né? A gente sabe que, especialmente no caso de um projeto a nível federal, ele precisa recolher assinaturas de pelo menos 5 estados, com não menos de 3/10 dos eleitores de cada um desses estados. Então, esse processo de recolhimento precisa conter alguns dados que também estão previstos na Constituição, como, por exemplo, nome, título de eleitor e endereço desses cidadãos que estão assinando. Após atingir o requisito mínimo, né, ou seja, a quantidade de assinaturas que está prevista na Constituição, a nível federal isso dá em torno de 1,5 milhão de assinaturas, mas, por exemplo, para projetos municipais, para a maioria dos municípios brasileiros, isso gira em torno de 300 mil assinaturas. Após alcançar esse número mínimo de assinaturas, o primeiro assinante, que na maioria das vezes é o proponente daquele projeto, né? Então, vamos dizer que seja eu, Tayane, que sou a idealizadora desse projeto, fui a primeira assinante, vou apresentar essas assinaturas na Câmara Legislativa correspondente. Se for um projeto federal no Congresso, se for um projeto, né, de outra instância, numa Assembleia Legislativa, por exemplo. Agora a gente tem até Depois corre o trâmite normal. Tá? Desculpa. Não, mas... Depois corre o trâmite normal.
depois de apresentado esse projeto na Câmara Legislativa, ele vai passar por comissões especiais, vai ser votado em plenário, é o mesmo trâmite de qualquer projeto de lei. A diferença é que ele foi idealizado por um cidadão e não necessariamente por um deputado. Agora eu queria comentar justamente isso, porque a gente tem poucas iniciativas como essa, né? Eu acho que uma que marcou muita gente foi a questão da ficha limpa, né? Que foi um projeto de iniciativa popular. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque o brasileiro ele reclama muito, mas na hora de propor talvez um projeto de lei e ver essa dificuldade, é difícil mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses que já foram aprovados e, claro, dar o destaque da ficha limpa, que foi um projeto importantíssimo. Claro, Mari. É difícil por vários motivos, né? Um deles é porque a população não tem conhecimento desse direito, né? Isso já é um grande entrave que faz com que as pessoas não saibam que elas podem criar um projeto de lei e recolher assinaturas dos seus pares. Então, o primeiro passo é a gente disseminar essa informação de que existe, né? A iniciativa popular, ela é um direito de todo cidadão brasileiro. No segundo momento, a gente tem essa dificuldade geográfica, né, de recolhimento dessas assinaturas físicas e uma incapacidade dessas casas legislativas de verificarem essas assinaturas. Então, olha que ruim, né, que péssimo. Mesmo nos projetos que foram idealizados e tiveram assinaturas recolhidas da sociedade, eles não seguiram um percurso completo que deveriam ter seguido da iniciativa popular. Como as câmaras não têm essa capacidade de verificar todos os dados de toneladas de papel, no fim das contas, um deputado, uma deputada teve que acolher esses projetos para que eles pudessem ser apresentados em uma casa legislativa. Até hoje a gente tem... Oi. Não, pode falar, que o nosso tempo está acabando e eu quero que você dê seu recado final aqui para a gente combater o fake news. Então, só concluir, até hoje a gente tem quantos projetos? Até hoje a gente teve 4 projetos que passaram no iniciativa popular, quando se tornou, depois do caso... o caso que tornou crimes, né, homicídios como crimes hediondos, teve a criação do Fundo Nacional para a Habitação Popular, teve a lei da ficha limpa e teve também a lei de combate à corrupção relacionada à compra de votos. Foram esses projetos que a gente tem hoje no Brasil, né, com recolhimento de assinaturas. Tá certo. Então, para a gente fechar, Tayane, seu recado final aí para ajudar essa corrente do bem que, né, várias pessoas, instituições estão fazendo para combater a fake news. Claro, Mari. Acho que, em primeiro lugar, estarmos sempre atentos e desconfiadas, né? A gente sabe que não é de agora que uma série de notícias falsas circulam via grupos de WhatsApp e a gente sabe que, na maioria das vezes, as pessoas não clicam nos links, não procuram no Google. Então, por exemplo, essa notícia falsa dessa suposta PEC já circula desde 2017. A própria Câmara Federal, já em 2017, soltou uma nota explicando por que era mentira, por que isso era uma falsidade. Então, buscar no Google, entrar nos sites das agências checadoras de notícias, que têm feito um trabalho importantíssimo, são iniciativas fundamentais para que a gente não seja enganado, né? Que ninguém quer ser enganado. Recurso a gente tem, né? Basta procurar. Uma boa noite para você. Obrigada, viu, Tayane? Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Bom, é isso, gente. Meu tempo acabou, viu? Vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes, Instagram, Twitter e YouTube. E eu volto, então, na semana que vem com mais assuntos da web para você. Até lá.